Uma ótima noite a todos do canal, aqui é o Rodrigo, tudo bem? Quem tá chegando aí, ótima noite. Para quem já tá comigo, uma ótima noite. Bom, aqui tá tudo bem comigo. Vocês estão vendo que eu tô de fone novo. Esse fone aqui é muito bom. Tem um batidão da hora, eu gosto de música, então pra mim é tudo de bom. E agora eu vou começar a usá-lo, né? Porque até é bom que eu não ouço os barulhos da rua, embora agora tá bem mais tranquilo, né? Eu hoje fiz o conteúdo um pouco mais tarde, mas está aí, daqui a pouco entregue para vocês. E eu quero que vocês aproveitem o máximo desse conteúdo porque é muito bom. Bom, o tema de hoje é: por que os narcisistas te oferecem a ilusão ao invés da realidade? Vou explicar. Quando a gente se relacionou ou está se relacionando com uma criatura narcisista, ele só tem a oferecer a ilusão. Às vezes as pessoas podem achar errado a forma que eu vou falar, mas não é. O narcisista, para ele chegar a ter essa personalidade, esse transtorno, ele foi na infância uma criança rejeitada. Ele foi uma criança que teve desamor, desafeto, falta de carinho. Então, a partir do momento que ele viu aquela imagem de vergonha, né, que ninguém amava, que ninguém gostava, que só invalidavam ele, a psique dele não suportou. E por esse momento que a psique dele não suportou, ela falou: eu vou lhe ajudar. Vamos destruir isso daqui, vamos pegar isso aqui e vamos destruir. E você não vai mais precisar conviver com isso. E eu vou te ajudar a ser o que você vai ser agora. E aí o narcisista tem essa imagem falsa, por isso que ele traz ilusão e não traz verdade. Como você pode pedir verdade para alguém que nunca viveu uma verdade na vida? Se tiver que encarar com aquela imagem e personalidade de vergonha que ele teve lá atrás, ele não suporta, ele morre. Então, o que o narcisista faz? Ele vende uma ilusão de uma pessoa inteligente, grandiosa. Ele vende uma imagem de uma pessoa empática. Ele vende uma imagem de uma pessoa gentil, agradável com todo mundo. Mas na verdade, isso uma hora vai acabar. Todo mundo sabe. Quem se relaciona com o narcisista tem a ilusão do Love Bomb. É como se tivesse ido para a Disneylândia e achando que todos os personagens eram reais, igual aquilo que assistia no desenho. E não é assim. Então, o narcisista ele tem essa característica do transtorno da personalidade, por ele causar e ser o mestre das ilusões, como todo mundo fala. Ah, o narcisista é o mestre das ilusões. Claro que é. Porque ele não teve outra forma de reconhecer a realidade assim como é. Ele teve que fazer uma nova personalidade para sair do ciclo da vergonha que ele viveu. Então, todos nós que se relacionamos com ele, nunca se relacionou com uma pessoa de verdade. Então, as realidades que a gente procurava no narcisista, a gente nunca achava. Por quê? Porque ele só vive da ilusão. Ele não tem uma realidade dentro de si. Pensa como deve ser triste alguém ter que viver um personagem a vida toda porque não consegue viver a sua própria realidade. Eu não estou querendo aqui que você tenha dó
do narcisista e nem eu tenho dó. Porque eles são cruéis, eles são maus, eles são pessoas vis. E em vez deles terem melhorado, sei lá, não sei qual o motivo, né? Porque a gente sabe que o transtorno é um tipo de espectro. É igual o espectro autista, é como qualquer tipo de espectro. Tudo que é um transtorno é uma coisa que a pessoa não entende, né? Ninguém entende por que ela tem, mas ela tem aquele transtorno. Só que tem transtornos que são adaptáveis, curáveis e tem, né, eles têm um controle, a pessoa consegue viver bem, feliz. Agora, o narcisista, ele não consegue viver assim. Ele não consegue de forma alguma ter um controle e ele não consegue se curar. Porque ele mesmo não quer se encarar. Todo mundo faz uma autoanálise na frente do espelho. Um narcisista não pode fazer isso. Porque se ele olhar para o espelho, ele vai ver aquela criança humilhada que ele foi. Então ele sempre foge de si mesmo. O narcisista fugir, porque ele uma hora vai ter que se deparar com isso. Mas isso ele se depara mais na velhice. Mais no momento que ele está na pior. Então, quando você contesta um narcisista, você pode ver que de umas características muito fortes é você perguntar uma coisa que ele fez, porque talvez você recebeu um print ou você viu isso acontecer, ou alguma pessoa viu e falou para você, aí você vai lá e contesta o narcisista, ele automaticamente não te responde. Ele fica em silêncio. Ou ele te responde com outra pergunta, trazendo a dissonância cognitiva. Porque ali é o momento que ele começa a manipular você, porque ele já fez o Love Bomb e você já está apaixonado, você está amando uma versão que não existe de uma pessoa, uma falsa persona, né? uma falsa pessoa. O narcisista, nele é tudo falso, é tudo fake. Aí você pega e contesta ele. A mente dele, na hora, bloqueia, buga. Como ele não encarou nunca a realidade, como que ele vai responder coisas adultas e reais? Ele não vai fazer. Então o que ele vai fazer? Ele vai jogar a conversa para você, ele vai jogar a pergunta para você, ele vai te responder com outra pergunta, vai fazer você duvidar da sua própria sanidade, da sua própria certeza, e ainda vai falar para você que você está maluco. Então, por isso é tão prejudicial viver com uma pessoa narcisista. Não adianta querer que o narcisista mude. Ele não vai mudar, porque ele não quer voltar àquilo que ele era. É dolorido, é ruim para ele. Então, ele vai fazer todo tipo de maldade, de coisas ruins com o empático, com um ou outro, porque é a forma que ele tem de minimizar a raiva daquilo que ele é, ou do que aquilo que ele foi. Então ele humilha os outros, ele faz esses tipos de maldade com o outro, porque ele não tem nenhum tipo de maturidade para que você tenha uma conversa adulta. Você pode ver que todo narcisista conversa com você como se fosse uma criança birrenta. Sempre ele é mimadinho, ele sempre, não sei o quê, ele sempre vai falar uma coisa, ele vai tentar mudar, e as vítimas acabam caindo. Por quê? Porque a vítima, o empático, também está na ilusão.
Quando você se relaciona com o narcisista, você não está mais em sua sanidade. Você não está mais com a sua mente em perfeito estado. Porque ele está fazendo todo esse tipo de controle, de manipulações e trazendo para você somente a ilusão que existe dentro dele. Tem pessoas que ainda exigem que o narcisista seja real com ela. Nunca ele vai ser. Por isso que ele vai mentir sempre, que ele sempre vai trair, porque sempre ele vai fazer as maldades que ele faz. Por quê? Porque quando ele bate de frente com a realidade, é como se fosse aquele muro. Pá! Ele não consegue. Ali, escureceu tudo. Chegou o momento da verdade. É algo que ele nunca vai conseguir deparar. Então, por isso que é inútil falar com o narcisista. Tentar, às vezes, uma última conversa, um descarte. Chegar lá e tentar expor a sua dor. Você acha que ele vai se comover com a sua dor? Se ele mesmo causou essa dor, ele vai se comover com o quê? Para ele é certo fazer você sofrer. Então, o empático acaba vivendo num estado de profundo sono ilusório quando está vivendo com essa criatura narcisista. Por isso que a gente tem que se desvencilhar logo, abandonar essa relação. Porque o perigo da nossa personalidade, nossa identidade ser roubada por esse narcisista é muito grande. E todo empata que insiste numa relação com o narcisista, ele se torna um empata sombrio. E ele, se não é igual ao narcisista, ele fica pior. Ele tem a condição, sim, de mudar. O empata sempre vai mudar. Mas, se ele cair nessas densas trevas, é bem mais difícil. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Não viva nessa ilusão. Um narcisista e uma narcisista nunca vai te trazer a realidade. Porque eles nunca viveram na realidade. Eles tiveram que fazer isso desde criança. Quando eles foram rejeitados, humilhados, tiveram as suas vidas estragadas, às vezes pelos seus próprios pais, por avós, por quem os criou. Então, a gente não pode permitir que a nossa sanidade, não pode permitir que a nossa realidade seja afanada pela escuridão do narcisista e pela ilusão que ele causa. Uma ótima noite a todos e até o próximo vídeo.